Hoje eu vou conversar com o Maurício Anis. Ele é cofundador da Alura, autor de vários livros e hoje atua como Tech Academy Lead na Adyen. Tudo bem, Maurício? Obrigado aí por aceitar o convite. Tudo bem, Edu? Obrigado por me convidar. Bom, Maurício, muito obrigado por você estar aqui, cara. Se você quiser se apresentar um pouquinho aí para a galera te conhecer um pouquinho melhor. Legal. Meu nome é Maurício, hoje eu trabalho na Adyen e eu tomo conta de um time lá que a gente chama de Tech Academy, que é o time que faz o onboarding dos nossos novos engenheiros e engenheiras e o upskilling, né, que é fazer com que as pessoas continuem aprendendo cada vez mais. E tem outras tarefas lá também, sou bem ligado ao time de engenharia, obviamente, muita iniciativa relacionada a teste, porque eu gosto muito de teste. Você mencionou, Edu, que eu escrevi alguns livros. O meu último foi sobre teste de software, então é um tema que eu gosto bastante. E eu trabalhei também por muitos anos como professor assistente na Universidade de Delft. Minha linha de pesquisa sempre foi um pouquinho tudo a ver com qualidade de software de maneira geral. Hoje eu só tenho 10% lá e eu ensino testes de software para variar um pouquinho. Eu moro na Holanda há 7 anos, então a Adyen e a Universidade de Delft são aqui na Holanda. E eu acabei de ter um filho, meu filho tem 1 ano e meio, e ele sim é o projeto mais legal da minha vida. Boa, foi o melhor deploy até agora. Foi o melhor, apesar de que dá vários paus no meio da noite, mas é bem legal. Boa. Acontece, acontece. Bom, o nosso papo aqui hoje vai ser sobre, né, justamente sobre essa Tech Academy, né, que a Adyen, né, tem ali funcionando e tal. Aí, a ideia é a gente destrinchar um pouco mais para entender como é que a gente consegue fazer para aplicar nas nossas empresas e tal, ajudar no desenvolvimento das pessoas. Eu queria já começar te perguntando, Maurício, o que é exatamente essa Tech Academy? Isso é uma área? O que exatamente ela faz? Se é uma área, enfim, se é talvez uma equipe ali? Como é que normalmente funciona? A Tech Academy é um time separado e nós estamos bem embaixo da engenharia, né? Então a gente tem vários departamentos na empresa, certo? Vendas, marketing, engenharia é um deles. E a Tech Academy é um dos times ali que fazem parte do time de engenharia. Nós estamos bem perto ali do CTO, então, inclusive, o CTO é hoje o meu gerente. E esse time tem toda a liberdade para desenhar todo o processo de onboarding, né? Então, como a gente traz um novo engenheiro ou uma nova engenheira para o time, e qualquer coisa relacionada a aprendizado contínuo, porque nós queremos que as nossas pessoas fiquem cada vez melhores para conseguirem atacar os cada vez mais complexos problemas que nós temos. Faz sentido, faz sentido. E dentro desse. Você está com tempo nessa área, só para eu ter uma noção aqui. A Tech Academy começou comigo quando eu entrei na Adyen e eu estou na Adyen há 1 ano e 2 meses. Então tem 14 meses o nosso time. Ah, legal. Daí eu vou até aproveitar para perguntar, ali, inicialmente, né, assim que você chegou, quais foram os maiores desafios assim, que você pegou para criar a área, em termos de talvez de gap de conhecimento das pessoas? O que surgiu ali de maior dificuldade? Acho que o desafio quando você pensa em desenhar um processo de onboarding é entender o que precisa acontecer. É bastante comum que as empresas elas criem apresentações e aí a pessoa entra na empresa, essa pessoa passa por 10 apresentações, geralmente desconexas, apresentações um pouco chatas, então o cara fica ali a manhã inteira numa sessão de Zoom, porque agora, né, a gente tá nesse mundo onde remoto é parte, e, e Zoom pode ser um pouquinho mais chato que presencial, você tá ali sozinho, é fácil, né, perder foco. E acho que o principal desafio quando você quer mudar dessa maneira mais tradicional de fazer onboarding é entender o que precisa acontecer no onboarding. Como desenhar um processo de onboarding que seja efetivo e também seja divertido e atraente para o participante, né? Se é chato não é legal. Então acho que esse é o principal desafio. E aí no começo eu gastei muito tempo tentando conversar com pessoas de diferentes posições da empresa. Então, engineering managers que estão mais altos ali na hierarquia e quais os desafios que essa pessoa vê, até o engenheiro ali, engenheira que está trabalhando num time e que desafios você vê quando alguém entra no seu time. Então acho que esse é o principal desafio, é entender o que precisa acontecer. Tô pensando aqui se continuo na resposta. Tá aí, Não, Edu? Tá me você ouvindo? que sabe, você que sabe. Se você quiser continuar, continua. Mas aí eu posso pegar aqui, até passando alguns cenários que eu já passei, né, por algumas empresas assim, onde a gente normalmente fazia onboarding, era um onboarding muito focado no negócio em si, e quando chegava na parte de tecnologia, a pessoa, enfim, tinha uma luta ali, né, para aprender sobre como
a equipe funciona, sobre as tecnologias que a equipe funcionava, sobre como que ela integrava com outras equipes, como é que era talvez uma arquitetura mais alto nível, né? Então como é que a gente conectava com essas equipes ali e tal. Então realmente essa parte de tecnologia costuma ficar de lado de muitos onboards ali, né? Aí hoje, só para entender assim mais ou menos, como é que essa parte de tecnologia ela é passada nesse onboard de vocês? Edu, você comentou uma coisa bem interessante, né? Que todo mundo quer fazer, quer dar as bem-vindas para a pessoa nova, né? Então, a pessoa não só faz o onboarding técnico de engenharia, mas também tem o onboarding da empresa. Então, aqui na AD era bastante comum que a pessoa passava por, sei lá, 10, 15 apresentações das diferentes áreas de negócio. O que o marketing faz, como que vendas funciona, etc e tal. E isso soma a carga do processo de onboarding, né? Então era bem comum que a pessoa gastava lá, sei lá, as 2, 3 primeiras semanas basicamente em apresentações. Então acho que é parte também entender o como você quer desenhar o seu processo de onboarding, o quanto essa pessoa tem conhecido a empresa, o quanto ela tem conhecido a parte técnica. E essas coisas têm que se integrar, né? Porque é bem comum que, sei lá, o seu departamento de L&D, aprendizado, ou o seu departamento de RH toma conta disso e o departamento de engenharia toma conta das apresentações, e aí rola essa desconexão entre esses dois mundos. Do processo de engenharia, acho que a grande resposta, ou a grande pergunta que você tem que fazer para você mesmo é o que a pessoa tem que saber hoje, dia 1 dela, semana 1 dela, do aquilo que ela precisa saber daqui a um mês, e daquilo que ela precisa saber daqui a 2 semanas, 2 meses e etc. Então, na AD era bem comum que a pessoa entrava e, independente do time que ela entra, ela passava por todas as apresentações. Então, na semana 1, ela ia aprender sobre os nossos frameworks internos, ela ia aprender sobre como a gente escreve teste, como a gente deploy, etc. e tal. Isso é muito pesado. A pessoa não está pronta ainda para ouvir tudo aquilo. Algumas coisas podem ser ditas depois. Então, por exemplo, nós temos um workshop maravilhoso sobre como nós desenhamos serviços web. E a gente não dá esse workshop no dia 1 para a pessoa, porque ela não tem a capacidade de entender aquilo ainda. Ela está muito ocupada tentando entender o mundo. Então, esse workshop geralmente acontece quando a pessoa está, sei lá, 3, 4 semanas com a gente. E ela só acontece para quem vai usar aquele framework no dia 1, né? Logo no começo. Nós temos tantos times aqui, nem todos os times usam todas as ferramentas que nós temos. Então, também a gente começou a desenhar, você vai entrar nesse time de back-end, esse time usa tecnologia A, B e C, você vai passar por esses treinamentos nessas datas aqui. Então a gente se desconectou dessa ideia de achar que a pessoa tem que ouvir tudo logo que ela entra na empresa. A gente até optou por um modelo um pouco mais self-service até, onde a pessoa entra, ela segue umas apresentações principais, mais alto níveis de como a gente vê a engenharia na Adyen, etc. E a gente fala, tá aqui os cursos que a gente recomenda você fazer, conversa com o seu buddy, vou falar sobre o buddy daqui a pouco, e entende quando é o momento de você aprender essas tecnologias. E aí a pessoa, ela vai lá e fala, agora está no momento que eu preciso entender a tecnologia X. Ela se inscreve no curso da tecnologia X. Então a gente deu a responsabilidade para ela, dela identificar quando que ela tem que aprender determinada tecnologia. E acredite ou não, funciona, porque as pessoas são responsáveis, certo? Elas sabem o que elas precisam, às vezes melhor do que você, que acabou de conhecer a pessoa, né? Então a gente passou um pouquinho dessa responsabilidade para a pessoa. Outro ponto fundamental do onboarding é entender que treinamento não substitui o contato humano, e treinamento geralmente não é suficiente para a pessoa entender 100% do que ela precisa fazer, porque dificilmente a sua equipe tem ali desenhadinho numa apresentação como a arquitetura daquele time em particular funciona, quais são os principais desafios técnicos, o modelo de dados, o modelo de classes, etc. e tal. Raramente você tem alguma coisa preparada para isso, né? Então, a Adyen, sei lá, nós temos 70, 80 times, nem sei. Esses times não têm isso preparadinho. Como que a gente passa bastante do conhecimento? A gente sempre atribui à pessoa nova um buddy, um colega, e esse buddy é alguém que já está no time, que já entende das coisas muito bem, e esse buddy vai gastar bastante tempo introduzindo essa pessoa para o time. Então, o buddy conversa sobre como funciona a arquitetura, como funcionam as rotinas do time, né? Cada time tem o seu processo, então quais são as cerimônias que o time faz, etc e tal. O Buddy faz pair programming, programação pareada com a pessoa nova nas primeiras tarefas dela. E geralmente esse Buddy, ele entende do negócio, então ele escolhe uma tarefa fácil. Começa na tarefa fácil e vai subindo o nível de dificuldade, vai subindo o nível de independência dessa nova pessoa. Então,
a combinação, acho que tem que ser uma combinação de um monte de treinamentos dados na hora certa, mais a combinação de suporte humano, né, que a gente faz com o Buddy, e suporte de maneira geral. A pessoa acabou de entrar, às vezes ela não está conseguindo nem configurar a IDE na máquina dela. Tem que ter esse tipo de ajuda. Ou a pessoa entrou e ela, puxa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir essa apresentação aqui ou aquela apresentação ali? Sabe, às vezes coisas que talvez o Buddy não consiga responder, talvez seja alguém do RH, talvez alguém da minha Tech Academy, dá suporte. Última coisa nesse assunto, tem um paper muito legal que tenta entender o onboarding em times técnicos, e um dos resultados desse paper é que suporte é mais importante do que treinamento. Ter pessoas ajudando você a fazer o seu onboarding, as pessoas valorizam mais do que ter um monte de treinamento bonito. Então, para mim, são as duas coisas. E tudo isso, juntos, para mim, é o que constitui um bom processo de onboarding. É bem interessante isso, porque realmente ali no começo é o momento onde a pessoa normalmente está mais ansiosa, né? Tanto para pegar no código, no caso quem é programador, gosta de pegar no código, fazer um deploy, escrever um teste, caso o programador goste de escrever teste, enfim, ler o código ali, entender o que está acontecendo. Então, realmente, essa ansiedade inicial é bem interessante. Tanto é que um dos pontos que eu acho mais legais assim no onboarding de programadores é evitar aquele onboarding longo de negócio, vamos dizer assim, para aí a pessoa começar a botar na mão no código, conhecer aqui, não, peraí, será que tem alguma coisa no comecinho, logo na pessoa entrando ali, que ela pode botar a mão no código, ler, entrar em contato com outros desenvolvedores ali, talvez até discutir alguma coisa que é alguma necessidade que o time está tendo naquele momento. Então, acho que ter esse contato inicial, logo de cara, com tecnologia é interessante, não do ponto de vista de ser produtivo no primeiro momento, mas de tirar talvez aquela carga de ansiedade que normalmente surge ali de programadores. Então, assim, ter contato com o código desde o início, para mim, pelo menos eu acho bem interessante. E duas coisas sobre isso, Edu, porque eu penso tanto sobre esse assunto e você está me dando ideias, eu vou aqui rebatendo a bola aqui. A primeira delas é, no começo a gente teve muito essa discussão sobre, será que a gente faz um bootcamp, onde a pessoa entra, ela passa 2 semanas com a gente, desconectada do time dela, só aprendendo as tecnologias. Algumas grandes empresas fazem isso, não vou citar nome porque posso estar desatualizado, mas tem muita empresa grande que faz isso também. Ou, no dia 1, a gente já põe essa pessoa num time, e essa pessoa vai colaborando com o time, mesmo que de maneira bem modesta. A gente optou pela segunda, porque a gente falou, puxa, acho que é muito mais enriquecedor, a pessoa já está direto perto das pessoas que ela vai trabalhar e perto do negócio que ela vai trabalhar do que 2 semanas fazendo treinamento, onde ela nem sabe muito bem como que ela vai usar essas coisas. Então, essa foi uma decisão bem explícita do nosso design. Então, não tem esse bootcamp onde ela fica dias com a gente. E aí, essa outra parte de quando a pessoa chega, é uma mudança de vida muito grande para ela. É muito estressante mudar de empresa, certo? Você está entrando num ambiente que você não conhece nada. Então, tem todo esse lado humano de estresse que acontece, que acho que você tem que entender e desenhar para isso no seu onboarding. Então, no nosso onboarding hoje, como que ele funciona? Dia 1, 9 da manhã, a pessoa, se ela está trabalhando no nosso escritório aqui em Amsterdã, ela chega na porta, ela recebe o laptop dela e a manhã toda ela gasta configurando o laptop, certo? Configurando como seu e-mail vai funcionar, etc e tal. E tem alguém do nosso departamento a gente chama de Business Infrastructure, que está ali para ajudar você a configurar as coisas. Ou se você está via Zoom, você recebeu o laptop por correios na sua casa. Ou pelo nosso meio de entrega, né? Na parte da tarde, a pessoa encontra o RH. Aí o RH dá uma apresentação muito legal para ela, com comida, sabe? Bem descontraída. No dia 2 tem mais RH, nós temos algumas coisas que nós somos obrigados a fazer, porque nós somos bancos, então tem um monte de informação de segurança que a gente tem que passar logo no começo. No dia 3 da pessoa, a manhã dela é toda feita pela gente da Tech Academy. Então a gente recebe ela no nosso auditório, a gente dá uma apresentação para ela, onde o principal ponto, o slide número 1, depois da nossa foto, é take it easy, vai devagar. A gente fala para ela desde o começo que é difícil entrar numa empresa nova, é difícil entender o que está acontecendo. Você cria uma pressão natural sua de que você quer entregar coisa no dia 1 e a gente fala logo do início, a gente não está esperando que você vai entregar coisa no dia 1. Então a gente tenta dar uma acalmada nessa pessoa. E a gente faz isso não só falando, mas também criando esse ambiente descontraído, onde acabou essa apresentação, a gente conversa com todo mundo. Tem comida ali pra galera. Isso acontece bem próximo da hora do almoço, então a galera tá indo almoçar junto. Para mostrar para a pessoa que calma, você vai ser produtivo bem em breve, mas não agora. E tá tudo bem, é normal, entendeu?
lidar isso do lado humano é muito importante. Eu me lembro que quando a gente começou a desenhar o processo, isso não estava muito bem definido. No dia 2 dia 2 de uma pessoa, eu recebi o RH me ligando, você consegue, por favor, conversar com a pessoa X, porque essa pessoa está desesperada, ela não conseguiu fazer nada até agora, ela está achando que ela não está produtiva, não sei o quê. E eu liguei para ela e falei, calma, e era no mundo Zoom ainda, né, por causa da pandemia. Falei, calma, calma, tá tudo bem. Né? E ela deu azar que o team lead dela estava de férias, então não conseguiu nem conversar com o líder dela, então ficou meio bagunçado. E essa pessoa ficou assustadíssima. Eu falei, calma, calma, tá tudo bem, sabe? Então, lembrar que tem um humano ali por trás que tá sendo pressionado por ele mesmo, às vezes, é importante. Sim. E eu diria até que preferencialmente, a própria liderança da pessoa deveria estar próxima nesse momento para entender que isso está acontecendo e também conseguir ajudar a pessoa, né? Porque se quem está ouvindo a gente não tiver, por exemplo, numa empresa onde tem uma Tech Academy, ou vamos dizer assim, um onboarding específico para tecnologia, é importante que a liderança esteja próxima para, pelo menos, ela conseguir enxergar. Mas aí que entra a parte do que eu comentei são vários times diferentes geralmente envolvidos no onboarding, né? O RH, você como team lead de um time específico, talvez a área que cuida de onboarding técnico, no nosso caso da Adyen, e esses grupos têm que sincronizar. Então acontecia muito no passado de que o líder daquela pessoa não dava oi para aquela pessoa no dia 1, porque o líder nem sabia o que estava acontecendo com aquela pessoa no dia 1. Sabe, arrumando o laptop de manhã, à tarde fala com o RH, talvez uma apresentação, a pessoa fala, pô, é sempre diferente, não sei o que está acontecendo, eu vou deixar para conversar com a pessoa amanhã, sabe? Então tem que alinhar essas coisas muito bem. E isso é uma coisa que, mesmo um ano depois, a gente trabalhando nisso, ainda é difícil, porque né, o RH quer mudar como as coisas funcionam, a gente quer mudar como as coisas funcionam, os líderes querem mudar como as coisas funcionam, e a partir do momento que você tem essa sincronização em times, tudo fica complicado. Mas esse alinhamento é fundamental para você dar uma experiência legal para a pessoa nova. Muito massa. E deixa eu tirar a seguinte dúvida contigo. As pessoas normalmente têm janelas de entrada nas empresas, né? E isso talvez possa atrapalhar um pouco ou ajudar, no caso de vocês, eu não sei. Aí eu queria entender um pouco essa questão de janela de entrada e como é que funciona ali para os treinamentos. Eles são, alguns são em company, ou outros são remotos, ou assíncrono, síncrono, como é que normalmente funciona isso? Nós temos 2 datas de contratação, né? A gente não recebe pessoas todos os dias, geralmente no começo do mês e no meio do mês. E isso facilita do ponto de vista de organização, né? Não só para a gente, mas para o RH também e etc. Então, acho que faz sentido você definir datas para as pessoas começarem no seu time para que você consiga desenhar um processo para elas, senão fica muito difícil. E isso é muito legal, né? Por outro lado, no nosso caso, nós temos 2 datas de contratação. Isso de vez em quando dobra o nosso trabalho, porque, por exemplo, às vezes você não quer esperar 6 semanas, 2 meses para alguém passar pelo treinamento X. Você quer dar esse treinamento depois de 2 semanas que essa pessoa entrou. Então, isso quer dizer que esse treinamento tem que acontecer 2 vezes no mês. Então, isso dobra o seu esforço de treinamento. O que a gente tem feito bastante é tentado entender. Esse treinamento aqui, você tem que assistir ele nas primeiras 2 semanas. Então, a gente repete ele com frequência. Esse aqui, se você assiste nas primeiras 4 semanas ou nas 6 semanas, não faz tanta diferença. Então, a gente oferece um treinamento só. Um lado muito pesado de organizar uma Tech Academy é esse lado operacional. É muito treinamento para oferecer, é muita pessoa que faz o treinamento. É basicamente uma escola, onde as pessoas faltam no treinamento e você tem que marcar uma próxima aula para ela. Então, inclusive, nós temos uma pessoa 100% dedicada para o lado operacional do nosso Tech Academy, porque no volume que nós temos de pessoas entrando, é um trabalho integral, entendeu? Faz sentido, faz sentido. E aí, beleza, eu perguntei um pouquinho mais cedo, né, sobre parte dos desafios e tal, ali no comecinho. Daí, hoje, os desafios de lá para cá, eles mudaram? Qual é a maior dificuldade hoje que vocês enfrentam, assim, em termos de, não sei, talvez dessa organização, de fato, da operacionalização, ou talvez da parte de, putz, qual conteúdo eu trago para cada um, que cada um tem uma necessidade diferente? Ali, normalmente, qual a maior dificuldade hoje? Excelente pergunta. No começo, eu acho que o nosso grande desafio era organizar todo esse processo, né? Botar ordem na casa, entre aspas, aí, para como as coisas funcionam, para ficar fácil para todo mundo. Levou um tempo até a gente achar o modelo ideal, então todo mês a gente mudava alguma coisinha no nosso onboarding e ir experimentando. Hoje eu acho que a gente está num modelo bem razoável, então as mudanças são mínimas agora, né, no processo em si. Esse foi o desafio número 1.
O desafio número 2 foi criar treinamento. Para mim tem uma diferença muito grande entre dar uma apresentação e criar um treinamento. Um treinamento você quer que as pessoas se engajem, você não quer só jogar a informação. Então a gente começou a separar, olha, isso aqui pode ser informação jogada, porque a pessoa só precisa ouvir, e esse aqui é uma coisa onde você quer um pouco mais de interatividade. Então, um exemplo, nós temos um treinamento onde a gente explica como que a gente faz o release dos nossos softwares em produção. Ali tem um pouco mais de interatividade, porque é assim que funciona, a gente não espera que alguém vai, né, no dia 1 vai mudar como a gente faz o release, então é aquela participação mais leve, onde a pessoa faz pergunta e você recebe a resposta. E a gente tem também o nosso treinamento ali de testes, onde a gente espera que a galera faça pergunta e, e entre mais a fundo em certos assuntos. Então isso para mim é um treinamento um pouquinho mais robusto. E aí na nossa primeira fase, nós criamos todas as apresentações que são mais dumping de informação, te dá a informação, e criamos todos os treinamentos relacionados à tecnologia, que são coisas que funcionam para todos os times. Agora, o nosso grande desafio é continuar afunilando, que é você vai entrar no time X, vamos supor, você vai entrar na parte que faz banking banco dentro da Adyen, ou que faz o produto que a gente chama de Adyen for Platforms, Adyen para plataformas. Quando você entra nesse time, tem muito para aprender sobre o time. Arquitetura, principais decisões de design, principais tabelas no banco de dados, etc. e tal. Nesse momento, isso é feito 100% pelo Buddy, né? Nós queremos ajudar nesse passo também, ou seja, falar com cada um dos nossos times de desenvolvimento e criar ferramentas, a gente não sabe muito bem ainda o que, talvez apresentações, ajudar os times a criarem documentação melhor, para que o new joiner, para que a nova pessoa entenda aquele time em específico. Ou seja, a gente tem até um desenho no nosso post de blog que é do conhecimento mais genérico que todo mundo precisa saber na Adyen. Depois a gente afunila para o conhecimento de tecnologias, que aí depende muito do time que você está. E agora a gente está chegando no topo da pirâmide ali, que é o conhecimento que você precisa para aquele time em particular. E esse é o grande desafio, porque nós temos 70, 80 times. Então a gente não sabe muito bem como a gente vai organizar para fazer isso acontecer. Você pode me perguntar, mas por que você precisa ajudar a criar conhecimento para cada time? Por que não é o Buddy? Né? Você não deixa isso 100% para o Buddy? Acho que um dos grandes motivos pela qual empresas precisam de um departamento como o nosso é porque você quer acelerar o processo de absorver alguém no seu time. Então imagine que você tem um time de 4 pessoas. Se você contrata 4 pessoas e você fala que cada nova pessoa está associada a uma pessoa que já existe no time, você chegou no seu limite, você não consegue ter mais pessoas. E vamos supor que o Buddy leva 3, 4, 5 meses para treinar alguém. Então, esse Buddy vai estar dedicado por 3, 4, 5 meses, ele não vai poder fazer um onboarding da próxima pessoa. Então, otimizar esse processo ajuda os times a ficarem mais eficazes em receber novas pessoas. Você quer que o onboarding seja rápido, né? Você quer conseguir fazer o onboarding, não rápido, porque rápido é uma palavra extrema, mas você quer ser capaz de absorver o número de pessoas que você precisa de maneira mais eficiente possível. Então, a gente acredita que se a gente ajudar os times a fazerem um onboarding até no nível de time, vai ser muito mais fácil para o time falar, pronto, essa pessoa já entrou, ela está mandando bem, já conseguimos, manda mais pessoa, porque agora eu consigo receber mais pessoas, entendeu? Esse é um grande desafio que a gente tem como empresa de maneira geral, né? Times falando, olha, a gente quer crescer, a gente precisa crescer, a gente não consegue absorver novas pessoas agora. Então, a gente quer acelerar isso, para que esse time consiga crescer na velocidade com que ele queira. Muito interessante isso. Porque, pelo que você está falando, isso faz muito sentido para empresas que estão em franco crescimento acelerado ali, que você talvez não tenha banda para conseguir ajudar as pessoas a se desenvolverem na velocidade que elas poderiam se desenvolver, né? Para que você consiga trazer mais pessoas. Então, pensar aí, quando você fala, aí, agora faz cada vez mais sentido para mim, né? A noção da área. Ela não só ajuda vamos dizer assim, as pessoas a terem vamos dizer assim, um aprendizado mais rápido ali no começo, mas ajuda também a empresa a crescer por conta disso. Então, se você está falando de crescimento, de expansão, talvez aí de scale-ups, né? Então, a gente está começando a falar em cenários onde uma área dedicada a onboarding, especificamente de tecnologia, que normalmente é uma área bem sensível ali, ela começa a fazer bastante sentido. Com certeza. No nosso caso, teve mês esse ano que nós recebemos 40 ou 50 pessoas novas no departamento de engenharia.
Então, como que você recebe 50 pessoas, né? Não à toa, o meu time hoje tem 6 pessoas, né, fazendo só isso. Se você não está num ambiente desse, você recebe menos pessoas por mês, talvez uma ou duas, talvez você não precise de um departamento 100% para fazer isso. Mas eu acho que ainda assim vale muito a pena você desenhar esse processo de onboarding, né? Porque se você está numa empresa pequena, uma pessoa faz muita diferença. Você está esperando muito daquela pessoa, certo? Então, essa pessoa também precisa ser bem recebida para conseguir começar a ser produtiva o mais rápido possível. Então, desenhar o processo de onboarding faz a diferença. E agora que a gente tem trabalhado muito nisso, eu comparo com as minhas experiências anteriores, nas outras empresas que eu trabalhei, onde o processo de onboarding não existia. Me jogaram lá e eu tive que aprender como as coisas funcionassem. E me levou alguns meses para conseguir entender, né? Talvez se tivesse um processo desenhado, teria sido muito mais fácil para eu entrar naquele time, para eu começar a ser produtivo. Então, acho que o ponto é, tem que sempre pensar no processo de onboarding e o quanto você vai investir nisso depende do seu tamanho. Mas tem que investir, com certeza. Muito bom. Aí uma dúvida que eu tô aqui é, onde que termina o processo de onboarding? Tem uma linha ali, vamos dizer, clara, ou depende muito da pessoa, ou da equipe, da área ali? Como é que normalmente funciona? Essa é uma pergunta que a gente está tentando responder para nós mesmos, Edu. Essa é uma pergunta muito boa. A gente, uh, nós temos a ideia de que as ferramentas principais que você precisa aprender para trabalhar na Agile, você tem que levar mais ou menos 3 meses para tentar fazer todos os nossos treinamentos. Né? Mais ou menos 3 meses, essa é uma sugestão que nós damos para as pessoas quando elas entram. Quanto tempo ela leva com o Buddy? A gente está no trabalho de medir isso exatamente nos diferentes times, mas a nossa impressão é que também leva uns 3 a 4 meses para a pessoa começar a se sentir levemente capaz de trabalhar sozinha. E talvez 6 meses, 6 meses para ela se sentir independente, consigo fazer features um pouco mais complicadas sozinha, 1 ano para você já começar a sentir que você pode até ser buddy num próximo new joiner. Essa é a minha percepção, apesar de que a gente não mediu de maneira científica isso ainda. É parte dos nossos planos para 2023, aliás, criar métricas mais concretas. O que não pode acabar é o aprendizado contínuo. Então, acho que o onboarding, a hora que você define quando ele acaba, acho que é uma discussão que acho que perde um pouco a importância quando você pensa no aprendizado contínuo, porque acho que o que você quer é sugerir para a pessoa que ela continue aprendendo ao longo da vida dela na empresa. Então, você não precisa mais aprender a tecnologia X porque você já domina ela depois de 1 ano da empresa, mas eu tenho certeza que é sempre legal dar uma revisada em conceitos de arquitetura que fazem sentido para a sua empresa, ou de aprender uma linguagem de programação que talvez o seu time de mobile está tentando usar agora. Então, isso é o que a gente tenta fazer, de também oferecer coisas para as pessoas que já estão na empresa para que elas continuem aprendendo. Então, nós temos, por exemplo, clubes do livro, onde nós organizamos discussões ao redor de livro. Então, tivemos discussões muito boas ao redor do livro do Microserviços, do Sam Newman, esse ano. Discussões muito legais ao redor do livro Beautiful C++, C++ bonito, porque nós fazemos muito C++. Tivemos discussões maravilhosas sobre Observability Engineering, que foi um livro lançado esse ano pela O'Reilly. E eram tudo pessoas que já estavam no time trabalhando, mas queriam ficar melhores. Temos workshops que são um pouquinho mais avançados. Temos workshop de Solid, por exemplo, que vem engenheiro e engenheira que tem anos de profissão e a pessoa vem e ela fala assim, eu já conheço isso, mas eu quero refrescar minha memória, quero discutir Solid de um ponto de vista diferente. Então, nós temos investido bastante nisso também. Aprendizado contínuo, para mim, é fundamental, sabe? Fundamental. Sim, faz todo sentido, cara. Esse é um dos pontos que eu já puxei, assim, muitas empresas que eu trabalhei, da importância de a gente continuar se desenvolvendo, estudando, aprendendo assuntos diferentes, mesmo que assuntos que não estavam diretamente relacionados, né, com o que a gente fazia, mas ele acabava dando insights do que a gente fazia para, putz, a gente poderia organizar isso. Ou se eu conheço banco de dados novo e olho para um problema, putz, eu acho que esse problema aqui é perfeito para a gente usar esse banco aqui, que é diferente, que a gente nunca usou, mas que para esse caso vai funcionar muito bem. Então, expandir um pouco a mente, né, sair daquele quadradinho que a gente vive, através daquela linguagem, daquela biblioteca, daquele framework, enfim, isso costuma ajudar bastante ali, não só, obviamente, na própria equipe, mas também pode ajudar a pessoa a crescer na carreira, né, a assumir desafios cada vez maiores ali. Então, acho que esse aprendizado contínuo, para mim, assim, eu sou suspeito para falar, eu sempre curti bastante estudar, assim, então eu sempre indiquei bastante para as pessoas também fazerem isso. Então, acho que tendo um suporte ali, um apoio da empresa, melhor ainda. Com certeza. E eu acho que
É por isso que um departamento como esse é importante, porque tendo um departamento para esse tipo de coisa, é mais fácil você brigar, entre aspas, com a liderança para convencer de que isso é importante. Não é natural, pelo menos essa é a minha impressão, não é natural para que empresas de software permitam que as pessoas estudem coisas até que não são relacionadas com o que elas estão fazendo. O ganho é muito indireto, mas como você falou, ele existe. Né? Você vai aprender uma tecnologia X e aí você talvez consiga levar para o que você faz hoje. E no começo, às vezes vinha até da pessoa desenvolvedora, sabe? Nossa, mas eu posso ler um livro de X? Porque está aqui disponível para mim na biblioteca, mas a gente não usa X. E claro que pode. Isso vai fazer algum sentido para você, certo? Então, vou dar um exemplo concreto aqui da Adyen. Nós não usamos Kotlin na nossa plataforma principal, que é Java. Né? Por isso nós contratamos tantos desenvolvedores Java. Kotlin é usado agora pelo nosso time de mobile, mas não pelo time de back-end. E a gente ofereceu um treinamento de Kotlin e lotou de back-ender. E a gente talvez não vá usar Kotlin tão cedo, não sei. Mas eles estavam aprendendo ali uma linguagem nova, porque vai ajudar eles a ser programadores e programadoras melhores, certo? O livro do Sam Newman de microserviços, nós não temos microserviços, mas entender as ideias ali faz com que a gente consiga desenhar os nossos serviços de maneira melhor. E acho que tem que batalhar para que isso aconteça, sabe? Porque acho que o instinto natural é falar, não, você não pode fazer um treinamento que não está relacionado. Óbvio, bom senso faz sentido. Você não vai fazer um treinamento de chinês, né, de malabarismo, no meio do horário de trabalho, porque se isso não agregar, de alguma forma, algum valor, mesmo que indireto, né? As pessoas têm que ser um pouco responsáveis e elas são. E um ponto interessante de notar, tem um livro muito legal que chama The Upskilling Imperative. Eu não sei como traduzir isso muito bem para português. Foi um livro escrito por uma das chefe de educação da Udemy, aquela plataforma de ensino à distância. E de uns parágrafos do livro que eu marquei, até coloquei na minha apresentação que eu dei no Dev Leaders, era alguma coisa do tipo, você precisa ter, a empresa tem que comprar essa ideia de aprendizado contínuo. Se a empresa não comprar, fica muito difícil para você, contribuidor individual, conseguir continuar aprendendo. A empresa tem que comprar. E nisso, eu tiro o meu chapéu para a Adyen, porque do dia 1, eles estavam comprados com essa ideia, e eu tenho toda a liberdade do mundo de propor qualquer tipo de processo, treinamento, etc. e tal, que ninguém acima de mim rejeita. Então, a empresa tem que comprar essa ideia. E fica a dica para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente, né, sobre vamos dizer assim, não a tanta importância, mas a sugestão que fica para a pessoa buscar empresa, né, trabalhar em empresas que façam isso, né, seja criando uma área de aprendizado, seja tendo um orçamento ali para a pessoa se desenvolver, sei lá, ler livro, fazer treinamento, por aí vai. Né? Então, acho que incentivos nessa direção, ela costuma mostrar que a empresa valoriza ali algo que é realmente muito importante. Né? Porque se a gente depender, vamos dizer assim, só da gente para aprender, obviamente a gente deve ter algum esforço pessoal, mas se a gente depender só da gente, o caminho fica um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Talvez a empresa, seja aquela empresa que ela cobre muito resultado, mas, enfim, se você aprender ou não, o problema é seu. Eu não sei se é tão agradável trabalhar num lugar assim. Então, fica a dica aí para quem estiver ouvindo a gente, para talvez dar preferência para trabalhar em empresas assim. É pergunta para se fazer no processo de entrevista, né? E tudo isso que eu comentei aqui na Adyen, clube do livro, treinamentos, etc. e tal, essas coisas acontecem no horário de trabalho. Então, de certa forma, a pessoa está recebendo o salário para estudar, né? Porque essa hora está sendo paga para ele. E no começo as pessoas até perguntavam, eu tenho que ler o livro, eu tenho que ler à noite, porque à noite eu não tenho tempo. Não, amigão, isso é parte do seu trabalho. Ficar melhor é parte do seu trabalho, né? A nossa profissão é assim, a gente tem que... E nós já sabemos, certo? Agora isso tem que ser claro para todo mundo para que isso aconteça. Você tem que ganhar dinheiro para estudar. Esse é o modelo certo. Então tá aí uma boa pergunta no seu processo de entrevista aí. Muito bom. Daí um outro ponto que eu queria entender de você, Maurício, é o seguinte: como que vocês decidem qual tipo de conteúdo vocês vão trazer? Porque, assim, no primeiro momento, talvez seja um pouco óbvio, vamos dizer assim. Então, talvez as tecnologias que a empresa usa, né, algumas definições que a empresa tem e tal, então isso aí vai ser passado. Mas depois disso, o que traz ali? Fala, sei lá, mais sobre teste, mas por que sobre teste? Então, fala sobre arquitetura, por que sobre arquitetura? Como é que vocês decidem sobre os assuntos que vocês vão puxar? Boa, boa. Eu acho que um departamento de Tech Academy, para ser bem sucedido, ele tem que estar muito perto da engenharia, né, da galera que está escrevendo código. E você tem que perguntar para esses diferentes times, o que você está precisando? E aí você cria conteúdo
baseado nisso. No nosso caso, isso já é tão claro para a galera que a gente não precisa nem mais correr atrás dos times, eles correm atrás da gente. Quando eles precisam de alguma coisa, eles mandam uma mensagem para a gente: a gente está precisando de um treinamento disso. O que você acha? E a gente trabalha com eles para entender o que precisa. Um dos erros nossos no começo, meu em particular, foi que eu entrei e eu entendia muito pouco ainda de engenharia, eu queria produzir coisa logo no começo, então a gente saiu produzindo treinamento. E eu falei, essas são as tecnologias que vocês usam? E aí eu saí escrevendo treinamento. E quando eu percebi, acho que talvez os 2 primeiros treinamentos que saíram do forno são treinamentos de tecnologias que as pessoas usavam menos. Então faltou um pouco de eu saber priorizar ali. Então talvez se eu tivesse dado um passo atrás e conversado mais com as pessoas e entender, essa tecnologia aqui, 90% das pessoas usam. Então foca um pouquinho também em entender, não cometa o mesmo erro que eu. Então hoje a gente já é muito melhor em priorizar quais treinamentos a gente cria. E sobre criar treinamentos também, acho que uma discussão que você tem que ter é o quanto você quer gastar nesse treinamento. E a minha sugestão é gaste o mínimo possível no começo, oferece para a galera, aprende e melhora o treinamento. Não tenta criar um treinamento de 8 horas no dia 1. Então, você quer treinar sobre tecnologia X, cria uma apresentação de 1 hora, dá essa apresentação, pega feedback da galera e vai melhorando. Então, nós temos treinamentos hoje que levam 3, 4 horas. Eles começaram com apresentações de 30 minutos, e aí foi evoluindo. E aí começou a ter exemplo de código, começou a ter um exercicinho aqui, um exercicinho ali, um pedaço interativo aqui, etc e tal. Então, deixa isso evoluir naturalmente. Não espera para criar o treinamento perfeito, porque você não tem budget para isso. Porque você vai ter que criar muito curso, muito treinamento. Então, você precisa ser bem parcimonioso ali em como decidir o que treinar. Nem tudo precisa ser um super treinamento também que contém exercício, etc e tal. Às vezes uma apresentação é mais do que o suficiente para pôr a ideia na cabeça da pessoa e ela tem agora a ferramenta para continuar aprendendo sozinha, né? Então acho que essa é outra coisa de achar que a pessoa só aprende com você em sala de aula. Não. Às vezes só dar a ferramenta para ela e deixar ela correr atrás também é suficiente. Então acho que esse é o tipo de trade-off que você tem que fazer. E quando a gente começa um treinamento novo, a pessoa pede pra gente, são esses tipos de conversas que a gente acaba tendo com a pessoa. Então, sugestão, crie um processo de como criar um treinamento dentro do seu time de Tech Academy para facilitar na hora que você receber 20 pedidos, cria para mim esse treinamento, você tem um processinho ali de como fazer. Você comentou um negócio bem interessante assim, que deu o seguinte insight. Às vezes, quando a gente está ensinando, é mais interessante a gente deixar uma pergunta, né, uma dúvida ali para a pessoa, para ela correr atrás, do que necessariamente a gente dar a resposta para ela. Porque vai ser muito mais fácil ela guardar e assimilar esse aprendizado, se ela pesquisar, do que necessariamente se a gente somente verbalizar ou somente passar num texto ali que, enfim, de forma já mastigada para ela. Então, esse é um ponto bem interessante, assim. E um outro ponto que eu queria entender, assim, de como vocês funcionam esses treinamentos são com pessoas, engenheiros da própria empresa e tal? É você que está envolvido ali, criando na ponta? Vocês contratam alguma consultoria para isso? Alguém externo? Como é que normalmente funciona? Ótima pergunta. Todos os nossos treinamentos hoje são dados por pessoas, por engenheiros e engenheiras da Adyen. Então, geralmente a nossa abordagem é um treinamento de tecnologia, a gente tenta identificar pessoas que entendem bastante da tecnologia e que têm prazer por passar conhecimento. Isso é importante. Você tem que ter pessoas que gostem de passar conhecimento. E são essas pessoas que dão esses treinamentos. O nosso time Tech Academy também tem pessoas técnicas, tem eu, que sou técnico, tem outra pessoa que é técnica, e nós também tentamos dar treinamentos. Então, por exemplo, teste é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu acho que eu tenho um conhecimento razoável, então eu geralmente ofereço bastante dos treinamentos de teste. Todos os treinamentos que nós criamos, eles têm um viés muito grande na maneira com que a gente trabalha. Então, a gente não cria treinamento, por exemplo, Jersey. Nós temos um pedaço, nós temos que usa Jersey para fazer serviço web. A gente não cria um treinamento básico de Jersey. O nosso treinamento de Jersey é como que Jersey funciona na Adyen. Porque nós temos as nossas customizações em cima do Jersey, como você pode imaginar. Então, é esse o nível do nosso treinamento. Se a pessoa entra sem saber Jersey, a gente geralmente sugere ela a fazer um treinamento na O'Reilly. Então, nós temos a assinatura da O'Reilly, aquela biblioteca online. Então, ela vai lá e ela lê um pouquinho de Jersey, por exemplo, se ela não sabe Jersey.
Acontece também de se a gente precisa de um treinamento muito específico. A gente está fechando um treinamento super específico de uma coisa do mundo mobile, que nós não temos o expertise agora, e a gente contratou uma pessoa de fora, essa pessoa de fora vai dar o treinamento para a gente. Mas isso é geralmente o caso mais é menor. Né? Então, para resumir, foque e dar a dica, né? Foque em criar treinamentos de coisas que são específicas da sua empresa, porque acho que é aí que você vai agregar muito valor. Se você precisa treinar pessoas em coisas básicas, coisas que já estão por aí, tenta fazer bastante uso das bibliotecas e livros que já existem. Então, no Brasil, a Alura tem uma pancada de treinamento de tecnologia. Talvez vale mais a pena pagar a Alura do que você criar um treinamento de uma tecnologia. E tenta envolver as pessoas da sua própria empresa para dar esses treinamentos. Porque, primeiro, cria networking, né? Então a pessoa nova está conhecendo uma pessoa que entende muito daquela tecnologia, empolga, tem muita gente que gosta muito de dar treinamento. Ela não gosta de fazer isso 100% do tempo, mas ela gosta de uma vez por mês dar um treinamento. Então isso é um fator motivacional para muita pessoa também. E terceiro, né? A pessoa entende, ela já está lá dentro, ela entende muito mais, ela consegue discutir exatamente quais desafios que a gente tem com o Jersey na AD, né? Que um trainer, um professor de fora, ele não tem essa visão. Então acho que enriquece muito mais se você convencer a galera de dentro a dar esses treinamentos. E o que eu acho interessante, assim, de usar as próprias pessoas da empresa, é que até lembrando de uma experiência que eu tive numa empresa que eu trabalhei, onde a gente tinha um desenvolvedor que ele era júnior, mas ele já estava um bom tempo na empresa. E esse bom tempo que ele estava na empresa já fez com que ele conhecesse muito bem a forma como o sistema que ele trabalhava, né, funcionava. Ele conseguia passar, assim, lindamente esse conhecimento para pessoas que estavam chegando ali, até para pessoas bem experientes. Então, não tem, em alguns casos, né, dependendo do que a pessoa está pegando, não tem muito a ver com a senioridade dela, tem a ver com a experiência que ela tem com aquele contexto onde ela trabalha. Uma coisa que a gente faz muito intensamente é a gente vê uma pessoa que ela se deu super bem num treinamento nosso, sabe? Super ativa, gosta de falar, gosta de participar e tal, e a gente convida ela para dar o treinamento. E a resposta geralmente é, mas eu não sei se eu consigo. Então a gente também ajuda muito essa pessoa a quebrar esse medo de falar em público e de treinar pessoas, né? E às vezes é só isso que a pessoa tá faltando, né? Ela quer treinar, ela só não sabe como. Então a gente dá muita ajuda. E nem é de maneira muito formal, não, sabe? Pega a pessoa, dá umas dicas, dá o primeiro treinamento com ela. Bem leve, assim, sabe? Só para quebrar o medo mesmo de falar em público. A primeira turma não precisa ser gigante, ela pode começar com algumas poucas pessoas ali para experimentar. É bom para quem quer se desenvolver também, né? Seja como, né, talvez palestrante, a pessoa gosta de palestrar, ou gostaria de palestrar, seja para dar aula mesmo, tem gente que curte isso. Eu acho muito legal. Então é um bom primeiro passo ali. Parece um bom primeiro passo, pelo menos. Nós temos uma engenheira aqui e ela trabalha num dos nossos times de desenvolvimento, então o foco dela é desenvolver, só que ela dá 2 ou 3 treinamentos pra gente, porque ela gosta muito de ensinar. E toda vez que ela acaba o treinamento, ela manda uma mensagem muito obrigado por essa oportunidade. E eu falo para ela, você já deu 15 treinamentos pra gente, eu que tenho que agradecer você, não o contrário, sabe? Mas eu entendo isso do jeito, faz ela muito feliz, né, ensinar. E muita gente é assim. Então, dê a oportunidade para quem quer ensinar também. Muito bom. Daí, eu queria saber se vocês já tiveram, ao longo desse tempo aí, né, desse um ano e pouco, se vocês já tiveram algum problema, alguma questão ali de pessoas que não engajavam tanto, ou que não se preocupavam em participar dos treinamentos ali. Como é que normalmente vocês lidam com um caso desse? Cara, você tá mandando só pergunta boa, Edu. Só pergunta boa no sentido de só coisas que a gente já gastou tempo discutindo internamente, sabe? Desafios nossos mesmos. Então tem sempre esse desafio, né? Você tá fazendo um onboarding, no nosso caso, às vezes de 50 pessoas por mês, e algumas delas são mais engajadas em participar desse tipo de atividade, outras não. Né? Tem pessoa que simplesmente não gosta de treinamento. E aí uma das decisões que nós tomamos foi que a gente não vai forçar ninguém a participar de treinamento. Se você não quer ser treinado, é uma decisão pessoal sua, você vai ter que achar outras maneiras de aprender o material. Né? Nós temos documentação, por exemplo, dos nossos frameworks. Então, a pessoa vai ler documentação. Se ela prefere quebrar a cabeça com código, ela vai quebrar a cabeça com código. Então, a gente deixou isso muito aberto para a pessoa. E a gente vê mesmo algumas pessoas participando de todos os treinamentos e algumas pessoas participando só de alguns daqueles que talvez o Buddy chegou para ela e falou, olha, esse aqui você precisa fazer porque é difícil para te ensinar essa tecnologia. Então, de novo, a gente passou a responsabilidade para a pessoa, ela é responsável pelo aprendizado dela. Até hoje, nós não vimos ninguém falando, olha, essa pessoa que não conseguiu aprender a tecnologia, ela é teimosa, não quer fazer o treinamento. Isso nunca aconteceu.
Outra pergunta na nossa cabeça é, tá bom, a pessoa não está fazendo treinamento, a gente consegue medir se ela conseguiu fazer o onboarding de maneira com sucesso? Isso está um pouquinho no nosso to-do list, assim, sabe? Para tentar entender como que a gente pode medir o sucesso da pessoa no onboarding, para talvez ajudar ela um pouquinho mais, ou ajudar ela um pouquinho menos. Se ela já fez onboarding, não precisa mais, né? Tá com a gente pode gastar a nossa energia com outra pessoa. Tá na nossa lista de entender de maneira talvez um pouco mais quantitativa aí, se a pessoa se deu bem com ou sem os nossos treinamentos. Mas acho que essa é uma decisão que você tem que tomar como empresa. Você quer forçar a pessoa a fazer os treinamentos? Outras áreas da Adyen fazem isso, tá? Por exemplo, a nossa Sales Academy, nós temos uma Sales Academy, né? E lá todo mundo tem que passar pelos treinamentos que eles oferecem. É a decisão deles. É uma boa decisão também. Então, acho que você tem que sentar e decidir o que faz mais sentido para o seu onboarding. Assim. Para algumas áreas talvez faça mais sentido, porque, pelo menos na minha visão, né? Porque existe uma forma padronizada de se trabalhar naquela área. Obviamente, a pessoa vai ter as suas peculiaridades, cada um trabalha de uma forma ligeiramente diferente, mas em boa parte existe uma forma da empresa funcionar e de lidar com o cliente na ponta, então a pessoa precisa entender como funciona. Então, talvez para a venda realmente faça muito sentido. Para a tecnologia, talvez nem tanto. Talvez, vamos dizer assim, se a Tech Academy foca muito, aí aqui eu tô chutando, tá? Mas foca muito em treinamentos presenciais e a pessoa prefere aprender lendo documentação, então é questão dela. Eu acho que no fim das contas, assim, o que é importante é a pessoa entender que ela é responsável pelo próprio desenvolvimento. Então, vamos colocar numa situação bem limite aqui. Se a pessoa não faz os treinamentos, ela não consegue se desenvolver, não consegue gerar valor na empresa dali a um dado tempo, ela eventualmente corre o risco de ser demitida por conta disso, porque ela não conseguiu se desenvolver, que era o necessário para ela conseguir alcançar lá. E que a ideia da Tech Academy, ou até talvez até uma situação mais genérica aqui, de uma empresa qualquer, da liderança da pessoa, cara, eu quero preparar essa pessoa para que ela seja capaz de trabalhar, enfim, conseguir gerar valor para a empresa de alguma forma. Então, eu acho que usar é interessante, mas obrigar pode ser um problemão aí, né? Até porque, enfim, cada um é cada um, aí a pessoa precisa entender que existe vamos dizer assim, um risco que ela corre de agir de uma ou de outra forma. Você matou, Edu, quando você falou que é a responsabilidade da pessoa, né? Aprender tudo que tem que aprender. E eu vejo a Tech Academy mais como a gente te dá tudo o que você precisa, tá tudo aqui. Tudo que você precisa, suporte, treinamento, etc, etc, etc. É sua responsabilidade aprender, participar dessas coisas se você achar que você precisa. E acho que isso faz muita diferença quando a pessoa entende isso, sabe? Então, nós damos todo o que ela precisa e ela faz a parte dela. Tem que ser um trabalho em conjunto, né? Não pode ser só eu ou só você. Muito bom. Daí um outro ponto que eu queria entender é que, assim, como uma pessoa responsável pela Tech Academy, ou dá até para estender isso, na minha visão, para qualquer outra área, se eu sou responsável pelo desenvolvimento das pessoas, é natural, não que eu, vamos dizer assim, racionalmente faça isso, mas é natural que a gente queira criar, sei lá, tipo, fazer a pessoa passar a maior parte do tempo daquilo que, não, eu sei que é importante para ela, então eu quero que ela faça e tal. Então a questão é, como que vocês fazem para modular o tempo ali? Tipo, não, acho que vale ela se dedicar tanto a isso, depois não é melhor ela estar com a equipe aqui ou fazer uma outra coisa aqui. Então, como é que vocês tentam definir ali o tempo que a pessoa passa, ou deveria, ou que vocês esperam que a pessoa passe ali, enfim, se desenvolvendo? Seja fazendo um treinamento, seja passando ali num onboarding mais técnico, enfim, lendo uma documentação, enfim. Mas como é que vocês organizam isso? A nossa sugestão para a pessoa é o seu principal trabalho é focar na sua integração com o seu buddy. E aí você vai conversar com o seu buddy e vai entender quanto de treinamento você precisa, quais são as suas áreas mais fortes, mais fracas, etc. e tal. A gente também dá para a pessoa uma sugestão de treinamentos que ela tem que seguir. Então você entrou, você é um back-end developer, a gente sabe mais ou menos quais são as tecnologias que você vai usar, a gente dá as recomendações. É bastante comum também, talvez não bastante, mas acontece com alguma frequência, da pessoa mandar mensagem e falar assim, olha, eu estou começando a minha carreira, você pode me ajudar um pouquinho melhor aqui a selecionar os treinamentos que eu faço, porque eu queria também me aprofundar em coisas que não tem a ver com a minha stream, eu quero ser melhor em escrever testes, por exemplo. Então a gente também ajuda a nível individual, mas isso também parte muito da pessoa. A pessoa tem que falar para a gente que ela quer um auxílio mais individual. Agora, sobre o tempo que a pessoa passa nos treinamentos, a gente não põe uma barreira nisso, sabe? Porque tem pessoas que realmente gostam de participar de treinamentos e a gente dá essa oportunidade para ela. Se ela é uma pessoa que gosta de aprender, não sou eu que vou proibi-la de aprender, entendeu? Então, e a gente também nunca precisou muito filtrar, sabe? Né? Eu não vejo ninguém que gasta
30 horas das 40 horas da semana estudando. A pessoa sabe fazer esse balanço, né? Então acho que é muito natural, Edu, acontece muito natural aqui. As pessoas definem o quanto elas têm que aprender. É, faz sentido. Assim, cada um sabe das suas necessidades, ali, das dificuldades que está passando na equipe. Então acho que dá abertura para a pessoa, né, definir. Você falou várias vezes ali, as pessoas são adultas, são responsáveis, então elas vão saber lidar melhor. Acho que dar essa liberdade é importante, né? Acho que definir regras muito claras, não regras, mas definir limites muito claros de, ótimo, você deve fazer isso durante esse tempo, nesses dias. Talvez nos primeiros dias faça sentido, mas dali, sei lá, dali a 15 dias, dali a um mês, aí já começa a ficar complicado de ser tão duro assim em relação a como as coisas funcionam. Até porque cada equipe é uma equipe, talvez algumas estejam com uma urgência maior de fazer uma entrega, daí a pessoa talvez seja importante a pessoa estar lá naquele momento, em outras equipes não, talvez esteja um pouco mais tranquilo naquele momento, tal. Então acho que deixar espaço aberto ali para manobra, acho que é interessante. E uma coisa muito importante, Edu, porque a gente está dando toda a liberdade do mundo para a pessoa decidir o que ela treina, o que ela não treina. Só que, querendo ou não, a pessoa não está pensando em treinar, ela está pensando em produzir. Então é bastante comum, era muito comum no começo, a pessoa nem saber dos tipos de treinamentos que nós estávamos oferecendo, porque todo mês tem coisa nova. Então, a próxima sugestão minha é pense bastante em marketing interno. Então a gente vê muito a nossa Tech Academy como um produto interno, que a gente precisa fazer propaganda com frequência. Então nós temos uma newsletter mensal, por exemplo, que vai para todos os engenheiros e engenheiras com as nossas novidades. Nós temos um canal no nosso comunicador interno que deve ter, eu vou chutar aqui, 85% das pessoas estão lá, engenheiros e engenheiras, e a gente toda semana manda uma novidade. Então, por exemplo, ontem alguém atualizou uma página nossa que a gente tem cursos que a gente recomenda da O'Reilly. Então, livros e cursos que as pessoas fizeram que são legais. E essa pessoa entrou na nossa wiki e editou essa página, ensinou um monte de coisa. Hoje a gente foi lá e fez uma propagandinha dessa página. Então você precisa constantemente lembrar as pessoas daquilo que você está oferecendo, porque também é muito fácil dela esquecer e focar só em produzir. Então a gente tem esse mecanismo aí, e é por isso que a gente vê pessoas voltando. Pessoa que fez onboarding 6 meses atrás, de repente vai participar de uma coisa nova, porque a gente lembrou ela que a Tech Academy ainda existe. Muito interessante você puxar isso, porque assim, é interessante quando a gente vai puxar uma iniciativa na empresa que a gente acha muito legal, nossa, a gente vai fazer isso aqui, tá, vai ser muito massa para as pessoas, mas não necessariamente as pessoas vão se engajar tanto quanto a gente imaginava. Então, trabalhar um pouco do marketing, ele pode ajudar bastante nisso, né, para mostrar o valor que aquilo vai ter, ou falar, sei lá, talvez dar vamos dizer assim, um spoiler, não, você vai aprender isso, vai conseguir fazer tal coisa e tal, você vai se engajar com essas pessoas, participar de projetos, sei lá, mas de alguma forma chamar essas pessoas para participar, especialmente no começo ali, onde as pessoas, eu acho que não só no começo, mas tipo, ao longo não só do projeto, mas do produto, vamos dizer assim, é importante para, enfim, as pessoas realmente participarem, porque se elas dependerem só de, sei lá, vamos dizer, de ouvir alguém falar e tal, talvez a coisa não vá rolar tão bem. Então, acho que conhecer um pouquinho sobre marketing para conseguir tornar esse tipo de iniciativa mais usado ali, tipo, até mais amado na empresa, acho que é bem interessante. E nem precisa ser nada muito chique, sabe? Coisas básicas, assim, só para lembrar a pessoa, porque a pessoa não vai entrar naquela sua página da sua wiki interna todo dia para ver quais treinamentos estão lá, entendeu? Ela não vai. Então, De alguma forma isso tem que chegar a ela, né? E, idealmente por um meio que seja interessante para ela. Então, se a pessoa gosta de newsletter, chega por newsletter. Se ela gosta de, sei lá, não gosta de saber pelo Slack, tudo bem, vai ter um bot lá no Slack que vai te avisar com alguma frequência do que está rolando, enfim, sei lá. Acho que vai muito até da própria cultura da empresa. Mas, enfim, daí eu queria te pedir, Maurício, para você deixar um recado final para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente, né? Talvez a pessoa queira criar uma área dessa na empresa, não uma área necessariamente, mas uma equipe, ou talvez ela sozinha queira começar alguma iniciativa assim. Queria saber o que você pode deixar de dica aí para essa pessoa, qual é o principal ponto ali, talvez, para ela começar e ter vamos dizer assim, esse tipo de iniciativa bem sucedida dentro da empresa. valeu, valeu. Edu, acho que a dica a primeira coisa é tentar entender o quanto a sua empresa valoriza essa ideia de aprendizado contínuo. E se ainda não valoriza, é trabalhar forte para que isso aconteça, para que as pessoas vejam valor em fazer com que as pessoas aprendam cada vez mais. Feito isso, conseguiu comprar a galera mais de cima,
as coisas ficam mais fáceis. E aí, acho que é sentar, tentar entender como que o onboarding funciona, o que está funcionando, o que não está funcionando, e começar a desenhar estratégias para melhorar isso. Pensa tanto no onboarding, e essa é a minha sugestão número 1, foca primeiro no onboarding, porque geralmente é a sua maior necessidade, e aí foca no que a gente chama de upskilling, que é continuar oferecendo coisas para que as pessoas continuem aprendendo cada vez mais. E aí isso naturalmente vai evoluir. A gente escreveu um post de blog bem recente, está no site da Agent, está no blog da Agent, de como a gente faz essas coisas. Talvez te inspira, mas a minha sugestão é, acha a sua maneira, desenhe a sua própria Tech Academy. Mas invista nas pessoas. Investir em pessoas é fundamental para conseguir escalar. É isso. Muito bom. Eu vou deixar o link da postagem nas notas de podcast. Muito obrigado, Maurício, por você ter aceitado aqui de novo, bater esse papo e apresentar, né, o que é Tech Academy na Adyen. Um abraço para você e até mais. Obrigado, Edu. Tchau, tchau. Falou.